Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os principais erros gramaticais de vocês. Hoje eu estudo da competência 5, que é uma competência 1, que é uma competência que costuma no começo da vida do estudante causar muita ansiedade, A gente fica pensando que é uma competência muito difícil, que a gente vai ter dificuldade para inserir uma boa qualidade gramatical, mesmo após anos de dificuldade. E não é assim que funciona. Não esqueçam que dentro da redação existe aquele 120 que é o domínio comum, tá? 120 é a nota do domínio comum, ou seja, do mediano. E o que é mediano em gramática? É errar a acentuação, é errar a pontuação, às vezes não saber a grafia de uma palavra, se for uma palavra mais complexa, se for mais complexa. E o que é abaixo disso? Abaixo disso é quando você realmente tem dificuldade em grafia. Então, assim, para tirar uma nota satisfatória, que é o 120, é muito fácil. Para conseguir maximizar essa nota, também é muito fácil. É só você saber o que todo mundo não sabe. Todo mundo tem dificuldade em pontuação e acentuação. Então, é isso que você vai se tornar bom. E aí não vai precisar ficar tão nervoso em relação a essa competência, tá? Eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho sobre os principais erros gramaticais. E espero que essa monitoria os ajude. E vamos começar. Pessoal, primordialmente vamos falar do grande calo de vocês, Acentuação, pontuação e aspas. Vamos começar pela pontuação, tá? Olha, vamos falar um pouquinho sobre as vírgulas, porque assim, vocês precisam estudar de maneira muito conceitual quando forem estudar esses conteúdos. Tipo assim, o que eu preciso saber. É assim que funciona. Isso aqui é isso e eu preciso saber disso. Pronto. É basicamente esse tipo de estudo, beleza? Então vamos entender. O estudo da vírgula é um estudo de inserção, tá? Onde eu vou entender que a vírgula funciona para separar orações, ou seja, verbos, tá? Então, mais uma vez, nós vamos ter uma frase que costuma ter mais de um verbo. Esse verbo é chamado de oração, tá? E eu vou separar as orações entre si. Mas não é só o verbo, é a estrutura que está toda alinhada ao verbo. Tá? Então, deixa eu tentar explicar de maneira geral para vocês. Eu estava andando. Beleza, qual é o seu verbo? Estava. Estar andando, conjuntos entre si, eles são uma locução verbal, É quando duas ideias de verbo trabalham juntos para funcionar. O andando é um gerúndio, que vocês já sabem. O gerúndio é o verbo no formato substantival, ou seja, nominal. Mas beleza, então só tem um verbo estar. Acabou. Ok? Tirando essa estrutura do verbo, eu preciso ter noção que eu estava andando, vírgula, acabei me machucando. Então, temos outro verbo aqui, Seria o acabar. Acabei. Afinal, eu acabei e eu estava. Todas são pronunciações para o mesmo sujeito, eu. Tá bom? E espero que vocês entendam que a separação entre tudo que conecta o verbo estar e tudo que conecta o verbo acabar, para que possa ocorrer com o corretor identificando até onde vai a estrutura de cada um, é a vírgula. Então, não esqueça, qual é a função da vírgula fundamental? Separar a oração. O que é oração? É algo que está associado ao verbo. Um verbo por vez, Então, entendido isso, vamos a alguns errinhos que vocês costumam ter, que são importantes destacar, Primordialmente é quando você tem essa historinha de é só respirar que bota a vírgula. Não é assim que funciona, a gente decora isso de maneira bem complicada, Como é que funciona? No geral, você vai decorar, aprender com a professorinha, vírgula é quando você respira, porque você não sabe isso de períodos de oração e tal, e ela vai tentar simplificar a sua vida. Aí acontece muito com vocês, em especial quando estão fazendo citações, de inserir um sujeito muito longo, tá? Gente, sujeito é tudo que executa frase, tá? Verbo é a ação em si, conjugável, eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Isso é conjugação verbal. Tudo que é conjugável é o verbo. E é a ação, obviamente, mas às vezes a gente pode confundir com gerúndio, de andando. Então, mas como está em gerúndio, não vai se encaixar muito bem, mas provavelmente está associado a outro verbo que classifica o verbo, que é eu estava andando, estava.
Então, seguindo a lógica agora. Quando a gente vai falar sobre, nesse caso, um sujeito muito longo, nesse caso aí, ó, As Viagens de Chihiro, a animação japonesa, As Viagens de Chihiro, aí você respira. Botei a vírgula. Não. Por quê? Porque o nosso sujeito é As Viagens de Chihiro. Esse é o nosso núcleo do sujeito. Mas a estrutura do sujeito todinha é a animação japonesa, As Viagens de Chihiro. E a gente vai ter o verbo ainda, retrata, então eu nunca vou separar sujeito de verbo. Tá? Então cuidado com esses sujeitos longos, que são erros que vocês costumam fazer muito na redação. Isso é uma aula mais sintética de dicas. Outro ponto. A inserção de conectivos no início de um período ou no meio de um período. Tá? Você pode apenas começar uma frase com sujeito e verbo. Poxa, Bianca, mas eu começo com conectivo, tu mesmo que me disse primeiramente, calma. Então, você pode começar com um conectivo, mas não é a estrutura de uma frase tradicional do português, né? Então, como é que você vai proceder? Você vai inserir o seu conectivo. Após ele, você vai começar a frase ou com sujeito ou com verbo. Uma frase pode começar com verbo ou pode começar com sujeito. Ela só não pode começar com nenhum dos dois. Aí não é uma frase, tá? E aí, começamos com a nossa frase exemplo aí. Portanto, percebe-se a necessidade. Então, percebe-se é o nosso verbo, tá? O perceber. A associação cias aí, ela normalmente funciona como um pronome oblíquo da terceira pessoa. A gente ensina isso pra vocês tornarem a coisa impessoal, né? Mas é um pronome oblíquo, né? Aquele pronome que vem após o verbo. Lo, lá, sabe? Te, ti, comigo, se, si, consigo. E aí, nesse caso, a gente bota o percebe-se. E o percebe-se vai operar como o nosso auxílio para quem é o sujeito, porém o sujeito vai estar após, né? Com a necessidade. O que é que se percebeu? Percebeu a necessidade. Quem percebeu? Se. Ele, terceira pessoa. Por isso que a gente bota isso para que vocês tornem as frases mais impessoais. Então, nesse caso, você vai começar uma frase com um conectivo, mas sabendo que não é para começar com conectivo, na estrutura gramatical, você vai colocar a vírgula após o conectivo, que a frase vai começar após a vírgula, beleza? Então, pode colocar, e você já sabe. No começo de frase, com conectivo, a vírgula vem após o conectivo, após toda a estrutura do conectivo. Às vezes não é só um conectivo, mas uma estrutura conectivada. Então, diante dos fatos supracitados, vírgula, pode-se notar. Pronto, aí você tá resguardado. Outro ponto é quando o conectivo está no meio da frase. Bianca, o conectivo quando está no meio da frase? O conectivo serve para conectar orações. Então, quando você fala assim, é importante destacar, tananã, bem como está servindo como um conectivo aditivo para a sua segunda frase. Bem como questionar, tananã. Então, veja, eu tenho dois verbos, né? Apresentar e questionar. Quem é que está conectando eles? Bem como. Então, a vírgula no conectivo, no meio da frase, vem antes do conectivo. Porque o bem como não faz parte da primeira oração, faz parte da segunda. A segunda oração é aditiva para a primeira. Então, eu vou colocar o conectivo, a vírgula, antes do conectivo. Regra decoreba, para você decorar. Conectivo, no começo de frase, você vai inserir antes e no final. Desculpa. No meio da frase você vai inserir antes e no começo da frase você vai inserir depois. Tá bom? Outra dica. Bianca, e o E? Como é que eu boto o E? Precisa E? Não precisa? Eu tô fazendo uma frase aqui, exemplo. Por essas questões mostra-se a necessidade de uma intervenção no campo social e no campo estatal, por exemplo. E aí eu fiquei na dúvida se eu posso utilizar a vírgula, se eu posso utilizar esse E agora, eu fiquei na dúvida. Então, o E, quando ele é aditivo, de fato, você vai colocar só o E sem vírgula. Quando o E for algo descartável, tipo, você pode tirar o E daí, pode tirar a vírgula daí, e não vai afetar o sentido, beleza. Nesse caso, não, tá? Então, quando você retirar o E, é o conectivo aditivo, e você sentir que afetou o sentido da frase, vamos ler essa frase sem o E. Por essas questões, mostra-se a necessidade de uma intervenção no campo social, no campo estatal. Opa, não fez sentido. Isso, porque o E aí é primordial, ele é um E que está fazendo sentido a frase, aí eu não posso tirá-lo, e nem posso colocar uma vírgula antes dele, tá bom? Outra, sequenciamento verbal. Com essa temática, demonstrando a importância. Gente, ó, sempre que vier um novo verbo, um sequenciamento verbal, que é muito comum, é importante perceber que a sociedade, não bote gerúndio, mas vamos fingir. É importante perceber que a sociedade está gerando pessoas
inseguras, ocasionando, olha, então mais uma sequência verbal, ocasionando é um verbo, gerando é outro. Então, eu vou colocar uma vírgula antes do ocasionando. No geral, antes de gerúndio, antes de formas verbais, antes de o qual, a qual, tem conectivo, tem vírgula. Que são conectivos ou são início de orações, tá bom? Outra dica é quando que a gente bota muita vírgula, além da função de separar orações, né, que é a função primordial, para colocar algum tipo de vocativo, algum tipo de aposto, né? Então, nesse caso aí, segundo Sócrates, filósofo ateniense, decorre sobre tal. Então, aqui é um aposto, né? Uma informação a mais sobre Sócrates, um predicativo do sujeito, quem quiser pesquisar. Nesse caso, a dica geral é, a gente vai entender, né, que como temos aí uma inserção de um aposto, eu também poderia ter feito da maneira diferente, que é a inserção com travessões, que eu gosto muito mais. Eu acho muito mais positiva a inserção com travessões, fica mais nítido do que outras intervenções, tá bom? Pontuação com ponto final. Quando usar a vírgula e quando colocar um ponto final. Gente, ó, primeira coisa, não se faz frase com mais de 2 ou 3 linhas. Por quê? Porque a frase pode ter 20 orações, pode ter 20 verbos, e só tem um sujeito. Quando você percebe que você está tentando mexer muito na frase para encaixar outro sujeito, é a hora de botar um ponto final. Esse momento normalmente chega ali na casa de 2, a redação tá com, a frase está com 2, está com 3 linhas, hora de parar e colocar um pontinho, tá? Tenha em mente que, na verdade, o objetivo do ponto final é finalizar uma ideia, ou seja, é finalizar uma acusação sobre um sujeito. Então, você finalizou, por favor, bote seu ponto, continue sua frase. Se você está na dúvida do que adicionar, porque já deveria ter colocado um ponto, beleza? Falando sobre as regrinhas de acentuação. Na acentuação não existe uma dica geral, existe decorar. Não esqueça-se que as palavras, elas têm a necessidade de acentuação porque elas têm uma fonética diferente. Existe a palavra secretária, né, uma profissional relacionada ao ramo administrativo. Existe a palavra secretaria. Secretaria, normalmente, é um ponto de coordenação, seja de uma escola, seja de um município, né, Secretaria de Educação, de Segurança. Então, são palavras que têm uma grafia idêntica, mas têm uma fonética diferente e um significado diferente. Então, como é que eu consigo perceber isso? Através da acentuação. A função da acentuação é passar para a escrita o que já existe na fonética. E para auxiliar isso, existe o básico. Existe a separação silábica, tá? Que a gente precisa lembrar de algumas regrinhas de separação silábica, que a gente vai relembrar na aula, se vocês tiverem dúvida. Mas, o mais importante é que existe a separação silábica das palavras. E aí a gente vai, normalmente, soltar o ar ou botar força numa sílaba mais importante da frase. Toda da palavra, né? Toda palavra tem uma sílaba mais importante, que é a sílaba tônica. Então, a gente vai soltar o ar nessa sílaba tônica e a localização dessa sílaba tônica na palavra vai definir para mim qual é o grupo de acentuação dessas palavras. Então, nós temos as palavras oxítonas que têm como última sílaba a tônica. Normalmente, elas têm a última sílaba tônica. Costumeiramente, costumam ser palavras pequenininhas, então elas só têm uma sílaba mesmo, então é a última. E nesse caso aqui, exemplos, chá, mês, tá? Uma palavra maior, mas que seja oxítona, parabéns. Então, veja como eu tenho uma intensidade na última sílaba. E a acentuação segue a regra das vogais, e não das semivogais. As vogais, A, E e O, beleza? Ou o EM, EM, beleza? E os seus plurais, obviamente, as, es, os, ens, beleza? Então, aqui, essa é a nossa regra de acentuação para as oxítonas. Para as paroxítonas, a regrinha chatinha, ela informa pra gente 2 tipos de regra, tá? A primeira regra é a questão das palavras terminadas com L, N, R, X, PS, atil, aotil, I, ON, UM, US. Se vocês quiserem decorar, LI, LI, NUS, NUS, PS, PSAN e UAN, o atil. Linus, PSAN, para decorar a primeira palavra. E R, o M, RUM. Depois vamos ter o N, o US, RUMUNUS. Depois temos o OM, RUMUNUS, e o AOTIL, RUMUNUS chão, tá? Linus PSAN, RUMUNUS chão é uma palavrinha para lhe ajudar a decorar essas terminações aí, que acentuam as paroxítonas.
Mas uma dica interessante é que também existe um acréscimo, tanto na oxítona quanto na paroxítona. Preste atenção. Nas oxítonas, as palavras seguidas de lo e lá tornam-se oxítonas. Percebê-lo, dá-lo, notá-lo, tá? Elas vão ser acentuadas por causa do nosso pronome oblíquo lo e lá. Nas paroxítonas existe uma regra relacionada ao encontro vocálico na segunda sílaba, né, na sílaba penúltima, entre uma vogal e uma semivogal. Semivogal e u, tá? Então, nylon, cafeína, tá? Cafeína acho que é o mais tradicional. Residência. Na última sílaba, em especial, na residência, eu vou ter um encontro vocálico entre i, que é uma semivogal, e o a. No caso de cafeína, eu tenho aí um encontro vocálico na penúltima entre uma vogal, o e, e uma semivogal, o i, tá? Esses hiatos separados entre vogal e semivogal são acentuadas, tá bom? E são acentuadas de que maneira? Paroxítona, tá? Mesmo que em residência o encontro vocálico seja na última sílaba, a gente vai acentuar a penúltima porque é uma paroxítona. Vixe Maria, Bianca, eu tô nervosa, relaxa, tá tudo em paz. Só isso aqui vai te ajudar muito na redação. E por último, nós vamos ter as proparoxes. As proparoxes todas são acentuadas, então não tem por que se preocupar. É só você identificar que se existe uma palavra que ela tem a sílaba mais forte, a antepenúltima, coloca lá a acentuação. E essa dica aqui, gente, é a mais importante. É mais importante porque vocês ficam muito perdidos. Filosofia tem acento porque filosófico tem. Filosófico, zófico, é uma proparoxítona. É a antepenúltima sílaba mais forte. E filosofia, não, filosofia, no caso, vai ter aí pra gente uma oxítona. Não, uma paroxítona, perdão. Né? O fi se separa do a. Bia, por que ela é acentuada? Não é um hiato? Então, nesse caso, porque tem uma separação entre o fi e o a. Não ficam juntos na mesma sílaba, tá bom? Uso de aspas. Eita, uso de aspas ajuda, hein? Dica boa, presta atenção. No geral, tenha uma noção, vocês vão colocar aspas em todas as palavras que envolvem algo que não está possivelmente dentro do dicionário brasileiro. E vocês têm noção desse nível de quanta coisa existe? Gente, no dicionário americano, selfie foi adicionado agora em 2019. Então, assim, essas palavras não vão entrar nem tão cedo no nosso dicionário, que é um dicionário muito chato, porque, assim, a gente precisa ter uma unificação entre vários países que falam português e que os quais não se falam muito bem. Então, no geral, as palavras que envolvem coisas fora do português, tecnologia em geral, costuma ser mal introduzida, demorar a ser introduzida, Android, smartphone, empresas, nome de empresas, a gente não pode colocar porque não é nosso, gente. Aspas é para inserir alguma coisa que não foi a gente que falou, que a gente criou. Então, nome de empresa, nome de filme, nome de série, se proteja. Se você for incluir também um dito popular, uma frase dita por personagens fictícios, um pedaço de música, uma citação, tudo que não é seu, também as aspas, tá bom? E aí a dica fica show. Pessoal, só isso. Veja, diquinhas legais, espero que ajude vocês. E vamos para a próxima, porque amanhã temos conectivo, competência 4.